não sei depois. Eu botar para a nuvem, eu não sei onde é que vai, tá? Então, eu gravei no Certo. computador. Então vamos lá, gente. Boa noite, pessoas lindas, maravilhosas. Um prazer estar aqui com vocês, né? Essa live de hoje, né? Com um assunto tão importante, que faz parte do nosso cotidiano, né? Da vida de todos nós. E eu vou começar mostrando para vocês, assim, ó. Eu não tenho nenhuma religião, não pratico assim nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa muito religiosa. Olha que interessante. Então, eu não pertenço a nenhuma instituição, a nenhuma igreja, e eu sou bastante religiosa. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu me conecto, né, com a espiritualidade, com Deus, né, de uma forma bem simples, né? Vou mostrar aqui para vocês como que eu deixo aqui meu altarzinho. Virar aqui a câmera. Deixa eu ver se... Aqui. Então, o que que eu faço? Eu acendo meu incenso, eu acendo minha velinha, eu tenho o Buda aqui. Aqui na minha casa, Buda, Jesus, ninguém é intrigado, todo mundo é amigo. Então, assim, acendo, né, faço minhas orações, acendo minha vela, faço os meus decretos, trabalho com a Fraternidade Branca. Hoje eu, assim, uso muitos decretos do Arcanjo Miguel, né, porque quando a gente é terapeuta, a gente trabalha, assim, com energias muito densas, né, e a gente trabalha com questões karmáticas de outras pessoas. Então, o que que isso implica? Isso implica que eu vou, de alguma forma, absorver aquilo e eu preciso me limpar disso, né? Então, aqui é onde eu faço minhas orações e tudo mais. Então, vamos voltar para o nosso tema de hoje, né? Que é, eu gosto de dar o meu exemplo, né? Porque eu acho que a gente tem que falar daquilo que faz sentido para a gente. Uso muitas cores também, como eu já falei, até a cortina daqui de casa tem um porquê, não foi escolhida aleatória, né? Tem um objetivo que é exatamente essa conexão com a espiritualidade, né? As cores a gente sabe que favorece a nossa espiritualidade. Então, assim, tudo está dentro e tudo faz parte. Mas vamos começar. Eu vou tentar trazer para vocês aqui uns slides. Deixa eu ver como é que eu viro aqui, que vocês vão conseguir ver. Eu vou falando e vocês vão conseguir ver. Só um pouquinho para a gente saber, para não me perder, né? Porque como eu gosto muito de conversar, e depois eu abro realmente o bate-papo para a gente conversar. Inclusive, está aqui o meu livro de Decreto dos 12 Raios, né? Eu trabalho bastante com a Fraternidade Branca. O que é Fraternidade Branca, gente? São os mestres ascensionados. São pessoas que viveram como nós aqui no planeta Terra ou em outros planetas, porque hoje a gente já sabe que nós não somos unos, não existe só o planeta Terra e não existe apenas os seres humanos. A gente sabe que nós vivemos num multiverso, né? E cada universo tem seres maravilhosos, seres que são luz e seres que de alguma forma, auxilia a vida de nós, seres humanos, e de outros planetas também. O computador está dando piti. Deixa eu ver se eu consigo voltar para lá para a página que eu estava. Aqui. Então, vamos lá. Hoje, vocês conseguem ver aqui a tela ou está muito... É isso aí. O computador está bem louquinho. Abrindo um monte de aba. Como pode melhorar? É muita energia para ele poder administrar. Né? Olha, gente, abrindo um monte de aba, bora fechando aqui essas abas, né? Vamos focar só numa aba só. Então agora sim, agora chegou. Vocês conseguem ver a tela aqui? Só para dar uma ênfase no que a gente vai falar? Tá bem legal. Sim, só não consigo ler, mas dá para ver. Então perfeito. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais para perto, que aí talvez você dê para ler. Ficou bem legal. Perfeito. Então, aqui, gente, a gente vai falar de expansão da consciência vezes religiosidade. Expansão da consciência é assim, ó. Tudo inclui e nada julga. Primeiro passo para a gente expandir a nossa consciência, a nossa mente, é a gente parar de julgar.
É a gente sair da dualidade, sair do certo, do errado, do bom, do mal, né? Porque a gente sabe hoje que não existem verdades absolutas. Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para Mari, aquilo que é verdade para Mari pode não ser verdade para Márcia, e tá tudo bem, né? Então a gente já sabe disso. Então vamos lá. Vamos passando um pouquinho. Então aqui eu coloquei um pouco de quem eu sou, né? Possivelmente em outro momento eu vou fazer com mais tópicos, né? Essa pequena palestra, essa pequena live, né? E aqui eu estou colocando, né? Quem eu sou. Hoje eu estou, né? A gente fala eu sou, mas eu estou, porque a gente sabe que a gente é muito mais do que isso. Hoje eu sou terapeuta energética, praticante de barras de axis, praticante de facelift, mestra de reiki, taróloga, consteladora familiar, iniciada nas energias do Abundance Flash Empowerment, que é uma energia da abundância, iniciada também no reiki da liberdade, né, da liberdade do dinheiro, né, que é o reiki que é para expandir a questão do dinheiro na nossa vida, e também trabalho com os 7 raios cósmicos, e outras ferramentas que eu acabei não colocando aqui. Mas vamos lá. Eu estou, assim, eu estou caminhando para me tornar uma maga, né? Para me tornar alguém realmente que compreende os elementos da natureza, que compreende as energias e sabe lidar com elas, né? Porque o mago, né? A maga, a magista, a mulher sábia, a bruxa, né, como a gente ouviu por tanto tempo, né? É exatamente ser bruxa, é exatamente ser alguém que sabe lidar com os 4 elementos, sabe manipular terra, fogo, água e ar e fazer, né, um caldeirão dessas energias e usar sempre isso, claro, com muita seriedade, com muita ética para o bem, né, maior e também respeitando o livre-arbítrio das pessoas ao nosso redor. Então, não significa que eu tenho uma ferramenta ou eu trabalho com uma ferramenta e eu vou sair usando essa ferramenta à torto e à direito. Por que não, Graça? Porque se eu assim fizer, eu vou atrair para a minha vida, por exemplo, se eu, como uma magista, que eu ainda não sou, mas que eu estudo, né? Eu percebo que tem alguém, principalmente família, né? Tem um ente familiar ali que está sofrendo, que está passando por um processo karmático, e eu, muito boazinha, entre aspas, né? Muito boazinha, eu entendo que eu tenho que intervir naquilo lá, e eu sou grande, eu me sinto grande, poderosa, e eu vou intervir naquilo ali e nessa intervenção que eu acho que estou fazendo, eu posso retirar do caminho daquela pessoa o maior aprendizado da vida dela. Exatamente o resgate kármico da vida da pessoa, exatamente o que a pessoa veio aprender aqui. E aí, o que, que eu atraio para a minha vida? Eu atraio a porcentagem de questões que aquela pessoa tinha que passar, eu me coloco na disposição de passar. E eu não quero isso jamais, né? Pode POC em tudo isso, porque auxiliar não é pegar a dor do outro para mim e carregar as questões karmáticas, nem de filho, nem de marido, nem de neto, nem de ninguém, somente as nossas, né? E isso é expansão de consciência também, tá, gente? Depois de algum tempo, a gente começa a perceber que auxiliar é principalmente dizer, esperar que o outro diga, eu preciso da sua ajuda, né? Não é a gente ir lá, meter a mão e querer fazer pela vida da pessoa. Então, vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje, né? Que vamos ver? Vamos falar sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre religião e sobre expansão da consciência, que eu já comecei falando, né? Aí eu coloquei um resuminho assim bem bobo, né? Bem assim, resumo do resumo do resumo, só um tópicozinho ali para a gente poder comentar. Se vocês quiserem comentar, vocês podem ficar à vontade também, né? Antes da gente começar a gravar, a gente já estava batendo um papo bem legal, né? Sobre
religiosidade e tudo mais. Mas, assim, ó, de modo mais, assim, direto, o que é a espiritualidade? Né? A espiritualidade, aqui, não sei se dá para vocês ver, depois eu vou mandar esses slides no grupo. Aqui é um grupo de pessoas sentadas em meditação e apreciando a natureza, né? Árvore, plantas, água, né? Todo o universo ali. Então, aqui está falando de apreciação. E é interessante porque o contrário do julgar é o apreciar. Então, eu gostaria que vocês, na noite de hoje, guardassem essa frase. O oposto de julgar é apreciar. Então, olha só que interessante. A árvore, ela não julga a outra árvore. Então, imagine que tem uma árvore bem grossa, né, com um caule bem grosso, galhos frondosos, e tem uma outra fininha, magrinha. E nenhuma delas vão julgar uma outra, porque elas sabem que cada uma tem sua função e tem sua importância para aquele solo, para aquele planeta, para aquele universo, né? Para as pessoas daquela região, para os animais daquela região. Então, a natureza, ela se aprecia entre si, né? O julgamento é uma característica principal do ser humano, né? Específica do ser humano. Quem aprende a julgar desde novo somos nós. E realmente nós não nascemos julgando, nós aprendemos a julgar. Então, ali, quando a gente é criancinha, né, até 1, 2 anos de idade, se vocês pararem para observar, a criancinha até 2 aninhos de idade, ela se olha no espelho e ela ri. Ela se diverte com a imagem dela, ela é feliz, ela beija ela mesma, né? A minha netinha está nessa fase de 1 aninho e 3, 4 meses, e ela beija, né? A mãe dela manda foto para mim, manda vídeo para mim, ela beijando a própria imagem dela. Então, ali só existe amor. Naquela criança só existe amor, não tem julgamento. E quando a criança passa por alguma dor, ela ainda não sabe julgar e ela continua amando, né? Aí, a partir que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, tendo aprendizados, é, até novos condicionamentos, comportamentos que a gente herda das pessoas ao nosso redor, a gente começa o tão terrível julgamento, inclusive de nós mesmas, né? A gente começa a se julgar, a gente começa, quando a gente vai ali para aquela fase dos 4, 5 aninhos, a gente já se acha feia, a gente já se acha gorda. Hoje, inclusive, tem uma coisa chamada depressão infantil, né? Onde a criança se deprecia, porque de onde vem a depressão? Vem do depreciar-se. Então, se eu não me depreciar, eu não vou me deprimir. Eu só me deprimo porque eu me deprecio. Olha que interessante. Uau, olha que top. Então, aqui eu coloquei assim, ó, eu li um texto, né, um artigo de alguns estudiosos aqui desse nosso século, né, falando sobre esses temas que a gente está abordando hoje. E uma das frases que eu peguei foi essa, que diz assim, ó, espiritualidade, ela é inerente ao ser humano, é a dimensão que eleva a pessoa para além do seu universo e a coloca frente às suas questões mais profundas. Então, olha que frase profunda, né? Eu vou ler novamente e vou dar uma breve explicaçãozinha, porque eu vou confessar para vocês, não existe palavras suficientes para a gente descrever a espiritualidade. Não existe. E vocês vão entender aqui no decorrer dessa live por que não existe. Então, assim, ó, ela é inerente ao ser humano, ou seja, é nossa, ninguém nos deu, nós já nascemos com ela, né? Inclusive, já existem estudos que diz que existe no nosso cérebro um ponto chamado ponto de Deus. E esse ponto ele fica entre os dois lóbulos, né? Esquerdo e direito. O lóbulo frontal e entre os dois agora me foge a palavra, né? Entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Então, existe um ponto ali que se chama ponto de Deus. E esse ponto, ele é ativado todas as vezes que a gente entra em meditação, todas as vezes que a gente entra em oração, em prece, né? Que lindo, né? E
a frase diz também assim, né, que a espiritualidade é a dimensão que eleva a pessoa para além do seu universo e a coloca frente às suas questões mais profundas. Então, faz um movimento de saída e de volta. A espiritualidade, ela faz isso. Algo sai de você e algo volta para você quando você se reconecta com a sua espiritualidade. Você sai dessa dimensão humana, você eleva para outra dimensão e você volta trazendo as informações das questões mais profundas que você tem, né? Então, o objetivo de se conectar à espiritualidade é descobrir, buscar respostas para essas nossas questões mais profundas. Então, todos nós, seres humanos, nós temos uma jornada, nós temos um processo para a gente caminhar. E dentro desse processo existem questões que a gente pode chamar de destino, a gente pode chamar de karma, de roda de samsara, do que quer que seja. Mas o fato é que eu preciso encontrar respostas que ninguém vai me trazer, que somente eu posso despertar, somente eu posso olhar e descobrir essas respostas que já existem em mim. Aí vocês podem me perguntar assim, bem, se a resposta está em mim, está na espiritualidade, então por que eu preciso me relacionar com as pessoas para desenvolver esse processo, essa jornada? É porque nós temos uma coisa chamada célula espelho, né? Ou neurônio espelho. E esse neurônio espelho, ele nos coloca diante de pessoas que têm questões parecidas com as nossas. Então, eu não consigo ver tudo em mim. Então, eu olho para o outro e eu vejo nele. E enquanto mais eu olho no outro e vejo nele e fico chateada e fico, sabe, pé da vida, mais aquele neurônio está dizendo que eu preciso cuidar daquilo, que eu preciso cuidar daquela situação. Profundo, né? Então, como a própria frase diz, a espiritualidade nos coloca além do nosso próprio universo, né? Ele poderia dizer assim, além do nosso próprio umbigo, e coloca a gente à frente às nossas questões mais profundas. Então, assim, é um papo bem filosófico mesmo hoje, bem estudo, né? É um papo bem filosófico. Até aqui tá tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo assimilar aí tudo direitinho? Então, bora passar para frente. Então, o que mais que a gente vai falar hoje? Por outro lado, se a espiritualidade é o que me coloca além do meu universo, além do meu mundinho e traz as respostas que eu preciso, e é uma coisa inerente a mim, eu já nasci com ela, ninguém me deu, a religiosidade é extremamente pessoal. Cada um vai ter um jeito diferente de se comunicar e de manifestar essa religiosidade. Vai ter pessoas que vão ser devotas de Nossa Senhora Aparecida, vai ter pessoas que vai ser devota do Buda, vai ter pessoas que vai ser devota do Sagrado Coração de Jesus, vai ter pessoas que vai ser devotas da Monja Conin, da Fraternidade Branca, do Confúcio e vários e vários e vários e vários e vários nomes que já pisaram aqui nessa terra e que ensinaram coisas maravilhosas para nós. Então, assim, a religiosidade, ao contrário da espiritualidade, que é inerente, essa aqui é extremamente pessoal. E eu poderia dizer que, além de ser pessoal, ela é aprendida. A nossa religiosidade, ela é aprendida. O nosso meio, a nossa cultura, as pessoas com quem convivemos. Por exemplo, os índios, eles não sabiam da existência de Deus, com o nome Deus, até que alguém fosse lá na tribo e dissesse para eles, olha, existe um Deus, e é assim, assado, cozinhado. Então, para os índios, Deus sempre foi os rios, os peixes, a terra, a água e o mar, né? Então, assim, além de ser pessoal, eu ainda coloco que é aprendida. A nossa religiosidade, ela também é a prática, é os rituais que nós fazemos, é acender uma vela, é acender um incenso. Por isso que eu comecei essa live dessa forma, né? Mostrando como eu faço para me conectar com a minha espiritualidade,
como é através da minha religiosidade. Isso foi aprendida, né? E isso também não tem a ver somente com essa vida. A gente também traz informações transcendentais de vidas anteriores. Então, assim, a mulher sábia, ninguém se torna uma bruxa numa encarnação, né? Uma bruxa que é uma mulher sábia, livre, ela é cultivada encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação. Por quê? Porque o objetivo é simplesmente evoluir sempre. Você não pode, em algum momento você pode até regredir, mas em algum momento você vai voltar para o eixo e vai voltar a evoluir. Não dá para voltar para trás e ficar voltando para trás, não. Você pode até dar um passo para trás, mas o natural é você continuar a sua evolução. A religiosidade também é a expressão da espiritualidade. Então, através da minha religiosidade, eu expresso a minha espiritualidade. Então, o budista, né, ele vai expressar a religiosidade dele de uma forma. O umbandista vai expressar de outra forma. O católico vai expressar de outra forma. Alguém que se diz ateu também tem uma religiosidade, mas ele vai expressar de outra forma, porque só em acreditar, né, só em acreditar nele mesmo, na própria vida, que um projeto vai dar certo, o pensamento positivo já é uma expressão da sua religiosidade, né? Ele aprendeu aquilo com alguém, né? A religiosidade também é a busca por sentido. Então, é aquilo que faz sentido para mim. As pessoas escolhem as religiões de acordo com aquilo que faz sentido para elas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para a Umbanda precisa fazer sentido para ela a incorporação, as entidades, né? Muitas vezes os trabalhos que eles fazem, né? De oferecimento, de oferendas, né? Eles oferecem para os orixás, né? Frutas, umas coisas bem bonitas que eu não sei aprofundar muito, porque eu não conheço a fundo, né? Mas pelo que eu já vi, pelo que eu já li, eles têm toda essa coisa dos rituais, dos banhos, né? Os candomblecistas, da mesma forma, só que o que é a diferença do candomblé para a Umbanda? É que a Umbanda fala em Deus, acredita em Deus, em Jesus, né? A Umbanda tem um pouco do cristianismo, o candomblé não. O candomblé, ele é completamente de origem africana. E aí, tudo vem lá da África, né? Os orixás, eles também não falam diretamente de Deus, tá? Os candomblecistas, eles falam da força da natureza. Eles veem Deus, que é o axé, né? Então, quando eles sacrificam um animal, né? Eles sacrificam porque eles precisam da energia daquele animal para, por exemplo, alguém está com câncer, e aí eles sabem que a pessoa está com uma doença X, então eles têm ali, não, então uma cabra, um bode, aquele sangue, aquela energia do sangue daquele animal, daquele sacrifício. Claro, primeiro eles deixam o animal, né, 7 dias ou mais ali, eles cuidam do animal, eles alimentam, não existe maus tratos, tá, gente, dentro pelo contrário, existe muito respeito à natureza. Então, eles fazem, né, matam, né, o animal ali, e pegam ali a energia, né, o axé, o sangue, faz um trabalho, e o que sobra ali, tirou o sangue, tirou o que eles precisam, a carne do animal eles servem normalmente, vira banquete para eles, tá? Então, não tem nada de diabólico como é passado para a gente, né, que as religiões africanas é tudo do diabo, que é ritual, assim, eu vou dizer para vocês que não existe magia negra? Claro que existe, né? Do mesmo jeito que existe o bem operando o tempo inteiro, também existe o mal. Mas, nesse caso, dessas religiões que eu estou falando, né, eles usam dessa forma. Então, eles fazem todo aquele processo e depois aquele animal vira comida para todo mundo, é um banquete ali. Tem os banhos também e tudo mais, né? E outra coisa interessante da religiosidade é que ela está no nosso dia a dia. Ela está presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, quem é do budismo Nichiren e sabe de uma notícia, ele vai falar o quê? Nam-myoho Renge Kyo, né?
Ele vai falar o mantra que ele usa, porque é algo que você expressa no seu dia a dia. Um católico, ele vai dizer, meu Deus, ou Nossa Senhora, sabe? Então, a religiosidade é algo que a gente está presente no nosso dia a dia, sabe? Então, todas aquelas afirmações que a gente ouve, né? O budista fala de boa sorte, o católico fala vai com Deus, se Deus quiser. Então, tudo isso faz parte da nossa religiosidade e daquilo está muito presente no nosso dia a dia. Não tem como você expressar uma religiosidade que não esteja presente no seu dia a dia, né? Que não faça sentido para você ali. Então, isso é a parte da religiosidade. Tomar uma aguinha. Vamos para o próximo. Então, aí vocês podem me perguntar assim, e a religião? Onde é que fica a religião, né? A gente sabe, eu não coloquei aqui, mas a gente sabe que o termo religião vem do latim religare, né? Se religar à fonte criadora, a Deus, né? Mas o que que acontece? Isso é o conceito primordial de religião, que é o religar-se. Mas a gente sabe que o mundo está em processo, né, de desenvolvimento, o mundo está em construção, sempre esteve e sempre vai estar. Então, hoje, o que mais permeia nas religiões? O que que eu percebo? Além do texto, claro, que eu pude me basear, é o que eu também percebo. Aqui eu coloquei assim, ó, a religião inclui o conceito institucional e doutrinário. E está tudo bem. Por quê? Olha só, como que uma organização, ela vai, vamos dizer assim, governar, ou cuidar, ou orientar, tipo, milhões de pessoas, se ela não tiver doutrina, se ela não tiver regras. Se todo mundo puder chegar no templo ou na igreja e fazer o que quiser, você vai chegar na igreja fumando seu cigarro ou tomando sua cerveja. Então, assim, o conceito institucional e doutrinário são exatamente as regras e as hierarquias, sabe? Então, toda religião, ela precisa ter isso, sabe? Não tem nada de errado com isso. E aí, por isso que cada um escolhe aquela que faz mais sentido para si, né? E aí também a religião é uma forma organizada de atividades institucionalizadas. O que é isso, Graça? Uma forma organizada de atividades institucionalizadas. Essas atividades institucionalizadas, elas têm um objetivo. Elas têm um objetivo. Elas não, nada dentro de uma religião é feito por fazer. Tudo tem um planejamento, tudo tem um objetivo, e muitas vezes esse objetivo é exatamente, a gente sabe, eu vou falar abertamente, desses objetivos é pregar o medo, o temor, sabe? O temor, por quê? Porque se você não temer, você vai obedecer aquelas doutrinas que tem lá, aquelas regras de conduta e aquelas doutrinas, sem o temor? Não vai. Percebe? Então, uma coisa leva a outra. Então, as atividades institucionalizadas, elas servem exatamente para retroalimentar a sua manutenção dentro da religião. Porque se dentro da religião eu posso fazer tudo o que eu quero, casa da mãe Joana, é oba-oba, então, percebe que não faz sentido para a própria religião isso? Até na nossa casa tem regras, na verdade. Na nossa casa, tem casos de pessoas, por exemplo, que quem chega tem que tirar o sapato, deixar do lado de fora. Isso é uma regra. Então, todo mundo que chega tem que fazer a mesma coisa. Então, não seria diferente dentro das religiões, né? Outra coisa que a religião pode trazer é despertar e potencializar as suas aptidões, né? Aquilo que você já tem, aquilo que você já nasceu, seus dons, habilidades, você pode, dentro da religião, potencializar isso, aprimorar, melhorar, sabe? Então, se você tem o dom da oratória, se é alguém que gosta de estudar, gosta de ler, e você entra para dentro de uma religião e, por exemplo, você faz um curso de teologia e você se torna um pastor. Então, a religião, ela te impulsionou a ser
aquilo que você já tinha habilidade para ser. Então, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar a despertar e a potencializar aquilo que você já tem, tá? Aquilo que você já é. E ou eu coloquei aqui atrapalhar, inclusive o processo de autonomia e o cultivo da própria espiritualidade. Aí vocês me perguntam, mas como assim, Graça? A religião pode fazer isso? Sim, ela pode atrapalhar a sua autonomia e o seu cultivo da sua própria espiritualidade. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que é médium, né, que tem uma mediunidade muito aflorada, que tem uma sensibilidade muito forte, e ela vai praticar uma religião onde só o fato de você falar a palavra mediunidade já é cortado, já é tido como algo diabólico, demoníaco, coisa do diabo. E a gente sabe que a mediunidade, ela é uma capacidade que a gente vem, traz essa capacidade, a gente é presenteada com essa capacidade para quê? Para a gente saber se locomover aqui nesse planeta. Porque vocês percebem que uma pessoa que tem uma sensibilidade aflorada e ela acredita em si, ela tem autoconfiança, ela acredita na sua intuição, ela acredita naquilo que ela faz, na sua espiritualidade. Se ela tem um sonho e nesse sonho ela percebe que ela está com uma viagem marcada e ela percebe, ela acorda de manhã ali e ela intui que ela não precisa, que ela naquele dia não vai ser bom para ela viajar. Aí vocês podem até falar assim, nossa, mas aí isso como que fala a palavra menos, isso não, isso aí é tipo acreditar. Tem uma palavrinha agora fugiu para mim, mas se eu lembrar eu falo para vocês. E aí ela intuiu que não, eu não vou. Não vai ser contribuição para mim, não vai somar na minha vida. Ela desiste. E aí aquele ônibus que ela ia pegar acontece um acidente. O avião, o voo cai, é raro, mas cai. Então, percebe que aquilo foi uma bênção na vida dela? Agora, se ela é podada de acreditar no que ela intui, a palavra superstição, não, isso é superstição. Sonho não existe, não, isso não tem nada a ver, percebe? Então, a pessoa ela é o tempo inteiro podada daquilo que é verdade para ela. Então, assim, quando é que isso acontece? Quando é que isso atrapalha na minha autonomia? Quando eu estou em um local onde as minhas habilidades, elas não são potencializadas. Então, se eu estou num lugar, por exemplo, eu estou num lugar que eu tenho o dom de cantar. Então, eu canto, né? Eu sou uma pessoa que eu encanto as pessoas com a minha voz. Quem dera eu. Só um exemplo. E aí eu ali começo na igreja ali, eu começo a ir para o coral, eu começo a cantar. Então, ali está o quê? Ali está potencializando os meus dons, as minhas habilidades, percebe? Por outro lado, imagine que eu tenho, tipo, eu tenho o dom de cantar, mas também eu tenho, tem outra situação na minha vida que, por exemplo, aí vamos juntar, né, a sensibilidade, mas eu também sou uma pessoa muito sensível. Então, ir naquele local que ela se desenvolve, que ela se sente feliz, que ela se sente bem, ela também não vai poder falar desse outro dom. Por quê? Lembra? Nós somos pessoas multidimensionais. Nós não somos só uma única personalidade, uma única. É, eu só tenho uma única característica. Não, nós somos multidimensionais. Não, então, nós podemos ter vários dons, várias aptidões, várias habilidades. E quando eu estou em um local que de alguma forma me poda, eu vou poder desenvolver algumas habilidades e outras não. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Depois eu vou deixar vocês falar, tá? Então vamos lá. Dito isso, eu achei uma frase, né, que assim, para mim fez muito sentido, principalmente no dia de hoje, né, onde eu me propus a fazer essa live, né, a trazer esse conteúdo, que ela diz assim, ó, a espiritualidade
é uma necessidade que, por mais explicada, só pode ser vivenciada. Então, por mais que eu explique, você tem que vivenciar. Então, por isso que a gente precisa se despir do preconceito. Por quê? Porque aquilo que eu acho feio, horroroso, nossa, isso é muito feio, aquilo que eu, sabe? Outra pessoa vai se encontrar completamente naquilo e vai ser completamente feliz. E tá tudo bem. Então, a espiritualidade é uma necessidade que, por mais explicada, ela só pode ser vivenciada. E aí, ó, como sempre, já é do meu costume, eu deixo uma formulazinha aqui para a gente fazer perguntas, né, do que realmente faz sentido para mim, né, do que realmente está no meu caminho de evolução, é muito importante. Ó, duas frases que eu poderia dizer que vai, assim, dar um salto quântico nas nossas vidas, se a gente usar todos os dias, né? Se eu começar a me perguntar assim, isso que eu tenho para fazer hoje, isso que eu tenho para viver hoje, essa decisão que eu vou tomar hoje, isso vai facilitar a minha jornada de evolução, né? É uma pergunta. A gente solta essa pergunta para o universo. Essa decisão, esse lugar que eu vou, isso vai facilitar a minha jornada de crescimento, a minha evolução, a minha jornada de evolução? Outra frase muito importante que, se a gente usar, vai dar um boom na nossa vida. É: essa situação, essa pessoa, isso é um resgate de amor para a minha vida? Se for um resgate de amor, que isso venha até mim. Se não for um resgate de amor, que não venha até mim. Por quê? Porque todas as vezes que eu faço um resgate de amor, né, com pessoas, situações, lugares, eu não estou fugindo do meu caminho de evolução. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai achar dolorosas. Porém, essas situações dolorosas, elas fazem parte do nosso resgate. Elas estão dentro do nosso resgate de amor e elas vêm para contribuir para o nosso caminho de evolução. Uma coisa que eu poderia dizer para vocês sobre mim, eu, Graça Lotus, todas as coisas que eu passei na minha vida, eu não eliminaria nenhuma delas. Desde a minha infância difícil, né, criada pelos meus avós, pais separados, começou na minha gestação, né? A minha gestação ela foi um tanto quanto conturbada, então eu vivenciei todo aquele trauma de separação dentro do ventre da minha mãe, e a infância, a adolescência, fui mãe aos 14 anos e meio, depois saí para o mundo com 19 anos, com 3 filhos pequenos, né? Com 21 anos eu já tinha 3 filhos, com 19 eu engravidei do segundo, é, criei meus 3 filhos, né, sozinha praticamente, né, num estado muito diferente do meu, com cultura diferente, muito longe da família. Nunca pude contar assim com o apoio da família, né, na criação das crianças, e muito pouco do pai das crianças, né. E se eu puder dizer para vocês assim que tudo aquilo que eu vivenciei, eu não elimino nada, eu não nego nada, eu simplesmente agradeço por tudo, porque tudo aquilo estava dentro do meu caminho de evolução, dentro desse processo de evolução e dentro desse resgate de amor, né? Então, assim, hoje eu sou muito feliz e grata de poder dizer isso, né? Assim, realmente dizer de coração, né? Não para contar uma conversa bonita para vocês, mas assim, realmente agradecendo, né, por todas as experiências vividas, né? Porque hoje eu sei que tudo isso que eu vivenciei foi para me trazer onde eu estou, foi para me levar onde eu ainda vou, né? E outra coisa que a gente deve se perguntar sempre é: verdade, isso faz sentido para mim? A amizade com essa pessoa faz sentido para mim? Esse local que eu estou indo agora faz sentido para mim? Sabe? Se perguntar, o que é isso? Isso é se colocar em permissão e em honra com a gente mesmo. Porque quando a gente se permite, a gente se honra e a gente tem gratidão por nós mesmos, né? A gente vem para essa vulnerabilidade sadia
de se perguntar, de saber quem nós somos, de saber o que faz sentido para a gente. Isso em si é expansão da consciência. Então, você começa a viver uma vida que faz completamente sentido para você, né? E o que mais é possível. Aqui, eu trouxe algumas imagens, né? E só uma frase também, para poder a gente concluir, né? Que um dos passos fundamentais para a gente chegar a essa vida que faz sentido para a gente, que é leve, que é fácil, mesmo no sentido, mesmo quando é difícil, é fácil, mesmo quando é doloroso, é fácil, porque você está consciente que você está vivendo aquilo que você precisava viver dentro do seu resgate e dentro do seu caminho de evolução. O primeiro passo para isso é autoconhecimento, né? E aqui embaixo eu coloco, é o primeiro passo no desenvolvimento do processo. Então, eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu preciso saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não escolho a minha vida de hoje para todo o futuro, alguém vai escolher por mim. E eu vou reclamar disso. Eu não escolho, eu dou poder para outras pessoas escolher e eu vou reclamar disso. E eu vou atrasar o meu processo de evolução. Então, para isso é importante autoconhecimento. E é isso, gente. Chegamos no último slide, né? Gratidão. E ainda eu digo mais, né? Que ninguém saia, né, nesse vídeo como chegou. E sim, sempre melhor. E agora eu quero virar a câmera aqui para mim, para eu escutar vocês, né? O que que vocês acharam aí, o que se fez sentido para vocês. Me contem aí. Virar a câmera aqui para mim. Fale aí, Mari. E aí, gente? Pode parar a gravação se quiser, Seu áudio está fechado, Mari. ou se quiser deixar na gravação, pode continuar, né? Se vocês quiserem falar, estiverem à vontade para falar. Outras pessoas vão ouvir, pode ser que aquilo que vocês vai falar aqui vai fazer sentido para outras pessoas também, né? Talvez seja a mesma questão que outras pessoas estão passando. Então, assim, o objetivo desse encontro é exatamente para isso, para a gente trazer esclarecimento para algumas pessoas, né? Às vezes a gente nunca está vivendo sozinho. Então, outras pessoas também estão vivendo aquilo que nós estamos vivendo, né? Eu não tinha ligado a gravação, então vamos deixar. E aí, minha linda, o que é que você achou? O que é que você traz para a gente aí disso tudo? Excelente, Graça, mas o que mais me chamou a atenção, claro, tu está falando de religião, espiritualidade, como eu, pelo menos eu, claro, hoje eu me dou conta, mas quanto tempo eu demorei, quando tu falou da criancinha ali, né? A gente não nasce aprendendo a não gostar do fulano, não, né? Julgando, né? Quantas vezes a gente não escuta, eu pelo menos assim, a gente ia para a missa e eu sou católica, né? Da religião católica. Então, assim, você já como uma criança. Sim, Tudo fez sentido, mas isso aí desde o começo foi assim, quanto que se a gente é puro, né? Como criança, e todas as sim. religiões pregam isso. Inclusive, a Márcia estava falando ali sobre o budismo também. Nossa, eu estava falando para ela, nós aqui no Rio Grande do Sul temos um centro budista em Três Coroas. Eu já fui Uhum. visitar ele, Ai, né? que legal. Não tenho conhecimento desse, mas, nossa, é muito legal o jejum que eles fazem lá, o tempo que eles dedicam para ficar o dia inteiro fazendo mantra. Tem um altar assim, muito lindo, ele é todo
Eu falo taças, mas não são taças, assim, sabe? Onde eles trocam a água todo dia. Legal. Aí vai vir para o sul, nós vamos lá. Ah, vamos sim, com certeza. Ô, Mari, e olha que interessante, né? Você falando isso, e veio a informação aqui para mim. Dizem que existe mais de 6.000 religiões no mundo. 6.000. Então, assim, olha o quanto que a gente pode aprender com cada uma delas. Se a gente deixa de julgar e a gente passa a apreciar, Ali, quanto que a gente vai aprender. ali que seria o ponto do que a Márcia falou antes também, né? Vamos dizer que religião é que nem água, né? Todas desembocam No mar. no mar. Toda religião, a conexão é Deus. Deus. E como é que nós chegamos a Ele? Sendo a criancinha, né? Sendo puros, né? Sendo Nossa, isso realmente é muito lindo, viu, Mari? Porque a criança, ela só sabe apreciar. Só aprecia. Você dá uma fruta para ela, ela olha para aquela fruta, ela aprecia. E ela come, mesmo que ela não goste, mas antes ela apreciou. Talvez o sabor não seja para ela. E ela vai descartar. Mas antes ela olhou e apreciou. E sentiu vontade de experimentar. E nós adultos não. A gente descarta antes de experimentar. Porque a gente julga, né? Então, assim, todo o nosso trabalho é para deixar de julgar, para sair do julgamento. pior, pior que é verdade. Eu agora me lembrei da minha neta, a, sabe que a gente é tudo do interior, né? A minha família é toda do interior. E nós fomos na casa da minha irmã, chegando lá, ela ficou encantada com as galinhas. Aí uma galinha cantou, claro, ela tinha feito um ovo, né? Aí eles disseram, Aham. nada, e ela foi. Gente, ela pegou um ovo lá da roça, no ninho da galinha, lá no galinheiro. Ela ficou com aquele ovo praticamente o dia inteiro, assim, o tempo todo. Não quebrou. A gente pediu para ela devolver para minha irmã, que era, né? Não, porque fui eu que achei. Pensa uma Ó, criança ficar uma tarde com aquele ovo, cuidando. Chegou em casa e pediu para cozinhar. E o ovo estava intacto, intacto. Porque ele não vazou nada, ele cozinhou. ela cuidou, né? Cuidou. Gente, mas ela era muito pequena, ela, sei lá, caminhava e corria assim, sabe? Mas não tinha 2 anos, eu acho, dois e pouco. Verdade. Mas realmente é essa pegada mesmo, é a criança, né? Voltarmos a ser puros, né? Esse é o nosso trabalho, né, Mari? Ou não Esse é o nosso trabalho. falo, não criticar, pegar só o lado bom. Isso que nós deveríamos fazer com todas, nós deveríamos pegar só o lado bom. Porque cada uma é do seu jeito, mas cada uma tem um lado bom. Tem, com certeza. E assim, ó, eu falo por mim também. Eu tive que, assim, nesse meu processo, nessa minha jornada, eu tive que me despedir muito preconceito, muito. Porque assim, ó, o preconceito, né, já está dizendo preconceito, você conceitua, você julga antes de conhecer. Então, o preconceito faz a gente abominar coisas que a gente não conhece. A gente não sabe. É porque alguém falou, Cicrano falou, lá, não sei o quê. E como a Márcia mesmo falou, né, no início, todas as pessoas perguntam, mas como que está a graça? E aí, o que ela fala? Tá bem. O objetivo da gente não é ser feliz? Ela está sendo feliz. Então, assim, só que quando a gente está com aquela mentalidade ali, vamos dizer assim, é quase uma obsessão, né? Obcecada ali, você só enxerga aquilo lá, você não deixa outras informações entrar. Sua mente é um quadradinho mesmo, né? É engessado, né? É engessado. Então, quando você está com sua mente engessada, nada entra mais. Por isso que a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, para que novas informações entrem.
E não só sobre religião, mas sobre tudo, sobre pessoas. O quanto que hoje mesmo eu estava lá na Caixa, né, econômica, e tinha um senhorzinho lá, e aí tinha dois cachorros com ele. Ele estava com a bengalinha e tinha um cachorro, dois cachorros acompanhando ele, né? E aí eu olhando assim, eu exercitando o meu olhar de amor para com ele e para os cachorros. Por quê? Porque a gente está num lugar ali que as pessoas olham e, sabe? Você vê que a pessoa já olha, já vira a cara, evita falar. E aí ele conversando comigo, né? Ele puxando conversa comigo e eu conversando com ele. Porque assim, o quanto que a gente não recebe, às vezes aquela pessoa ali, ela tem tanto para te dar. Às vezes ela tem uma frase para te oferecer ali naquele dia, uma palavra para te oferecer ali naquele dia, que é o que vai salvar o teu dia. E aí você fica, sabe? Com aquela cara que não quer conversar com ninguém, e aí se reserva no seu mundinho e não recebe, né, do que as outras pessoas. Uma vez o Geraldo Rufino, né, ele falou assim que ele vê Deus em todas as pessoas. Ele falou assim que ele sai de casa e ele cumprimenta desde a pessoa que está recolhendo lixo, o porteiro, o sócio dele. Ele exercita olhar, porque é um exercício. Porque uma vez nós aprendemos a julgar, lembra? A gente aprendeu a julgar. Então, a primeira coisa, o primeiro gatilho que vai vir é o julgamento. Mas aí você exercita a olhar o outro com amor. E tem outro fato também, outra vez eu tava indo para o supermercado, né? E aí tinha um mendigo lá e tal, e ele conversando, tava bêbado, né? E conversando, falando alto, falando assim que ele não era nada, ele não era ninguém, sabe? E eu olhando para ele assim, falando assim: você é sim. Você é exatamente quem você não sabe que é. Por isso que você está fazendo isso com você. Porque você não sabe quem você é, o quão grandioso que você é, sabe? Então, assim, a gente precisa exercitar isso, Sim. né? Esse olhar de amor, enxergar no outro o que ele não está vendo. Porque, assim, ó, o que a gente pensa, pensamento, sentimento e emoção vai gerar pensamento, sentimento e emoção. Vai e volta, né? Então, se eu emanei aquele pensamento para ele, em algum momento aquela ficha vai cair. Vai chegar para ele, peraí, eu sou alguém. Porque eu emanei. E se 1000 pessoas emanar? Olha o quanto mais rápido que é. Claro que eu sou uma sementinha. Vai emanar, vai para ele. Você é alguém, você é grandioso, você pode, você consegue. Se 1000 pessoas passar na rua e olhar para ele e pensar isso, você pode, você é grandioso, você é massa, mesmo ele estando ali, bêbado, xixi, todo xixi, não importa. Mas o que ele é, a pureza que ele tem dentro dele, o amor, o eu sou que existe nele, já é tudo. Ali ele só está cumprindo um processo, uma jornada. Só isso. Porque o Chico Xavier ele também falou isso, né? Disse que uma vez o Chico Xavier, acho que um morador de rua se aproximou dele, né? E aí ele tava mais outras pessoas ali da comitiva dele, né? E o pessoal ficou preocupado, né? Que esse morador de rua aproximou dele. E aí ele falou assim: Nossa, coitado. Ele falou a palavra coitado, aí o pessoal, assim, aí ele terminou a frase, né? Coitado de nós, na nossa evolução. Uma pessoa que está em condição de rua, ela tem uma. Ele falou assim que ele é uma alma muito mais evoluída do que a nossa. Porque imagina aí, você aguentar chuva, frio, é uma alma muito evoluída. Eu vou falando isso, eu vou arrepiando, sabe? Então, cara, nós é que somos pequenos, nós é que não aprendeu a apreciar. Então ele falou assim, coitado de nós, quão pequenos somos perto de uma alma evoluída dessa que aguenta comer comida estragada e não morre. Nós, se comer qualquer coisa, está morrendo. Entendeu? Uhum. Então, é muito profundo. O assunto ele não é tão, né? É muito profundo.
E a espiritualidade é isso, né? Buscar nossas questões mais profundas, Então, né? isso que eu estava falando com a Mari na hora que caiu a sua chamada, sobre como é complexo a nossa sociedade que nós estamos inseridas e os nossos grupos religiosos. E aí você veio e deu o exemplo da criança. O tanto a criança é pura e que a gente tem que, tipo assim, voltar a trabalhar e exercitar essa pureza da criança em nós, que ao longo dos anos se perde e talvez nem consiga se recuperar nem 1% dela. Porque até por questão de se autoproteger, porque, tipo assim, ninguém faz o mal ou o errado diretamente porque quer fazer o mal ou o errado diretamente. É por pura, tipo assim, você começa a julgar para se proteger. Você começa a achar para se proteger. E aí vai. Vai. E vai tomando uma dimensão tão grande, você começa a entrar num ciclo destrutivo horrível. É o que você falou, quando você falou assim, de 4, 5 anos, que não se olha mais no espelho, que não se gosta mais, eu lembrei de mim, ainda me lembrei da minha foto, que acho que eu já te mostrei ela. Todo dia, meu avô, Mari, ele era fotógrafo. E aí, todo dia eu fazia uma pose para ele, né? Só que ele fingia que tirava foto e não tirava, porque antigamente aquelas fotos era revelada, aquela coisa toda, né? Tinha que ter o filme, né? Tá, e todo dia eu fazia uma pose para ele, fazia uma pose, aquela coisa. E aí quando foi um dia eu não tinha mais pose para fazer, né? Aí eu peguei e fiquei de lado, tava o tempo de frio, eu morava em São Paulo, aí com a calça já que pequena, meio que curta, com a touca e uma blusinha vermelha também já meio que curta, e minha barriga bem grande. E aí eu não tinha mais pose para ficar, que eu era gorda, sempre fui gordinha, né? Aí eu tirei de lado. Aí eu falei, tira aí, vô, a foto. E essa ele revelou. Depois dessa foto, eu tomei um trauma tão grande que eu não quis tirar mais foto. E eu fiquei muito tempo que eu não queria tirar foto. Porque justamente o dia que eu estava mais horrível foi o dia que ele tirou a foto. E a pose que eu fiz assim, mais feia, entendeu? Então, assim, aí você se tranca, que é que nem eu converso, a gente brinca muito com o exemplo do elefante. O elefante, para ele ser domado, de pequenininho ele é amarrado num tronco. E aí ele tenta se soltar e não consegue. E vai, tenta, não consegue. E aí quando ele chega à vida adulta, você pode colocar ele num banquinho. E ele fica lá quietinho. Você pode observar no circo, nesse lugar que tem elefante, eles é amarrado num tronco assim pequeno. E aí o que acontece? Ele não tenta mais puxar, porque ele já viu que ele não consegue puxar. E em quantos campos da nossa vida a gente faz isso com nós mesmos? A gente só se tranca e pronto. Se tranca por causa de uma foto que você tirou que você não gosta mais. Se tranca por um relacionamento que você ficou frustrado e você não quer tentar outro. Se tranca por um filho que você queria muito, você perdeu e você não quer tentar novamente, passar por uma gravidez e perder novamente. E N coisas, e N coisas de grande proporção a pequena. Aí a gente falando, Graça, que tipo assim, a gente vive numa sociedade capitalista, mas ninguém estuda sobre capitalismo. Nas religiões você tem vários focos e ao mesmo tempo você não pode focar em nada. Semana passada eu falei uma frase que eu já vinha refletindo ela por muito tempo. E aí eu falei e ela se tornou mais forte ainda. Eu não faço mais um mantra budista hoje para amortecer dor nenhuma minha. Acho que já por isso que eu não consigo fazer muito. Porque eu não quero mais amortecer dor, eu quero transformar, eu quero mudar. Eu quero abundância na minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Eu quero, eu quero, eu mereço, e a cada dia ser mais feliz, mais evoluída. Então, tipo assim, é tratar o outro bem, para também. E o mais importante do que eu tratar o outro bem, eu estou procurando me tratar bem, me olhar bem, Com porque a gente certeza. só recebe aquilo, a gente só atrai aquilo que nós somos.
E se a gente atrai o que a gente não gosta, é só a oportunidade de ajudar o outro a se espelhar em nós para eles melhorar. Eu não vou dizer que é porque eu mereço. Com É ele que certeza. quer melhorar e está me olhando, entendeu? E é por Sim, isso mesmo. E outra coisa, vocês podem observar, tanto eu como a Graça, como você, Mari, tenho certeza, as pessoas veem uma luz em nós que nós mesmos não vemos. com certeza. Nós não vemos, mas as pessoas veem. E elas, muitas das vezes, elas não valorizam, elas depreciam. Na primeira oportunidade que ela tem, ela procura depreciar para você se sentir mal e não se dá o seu real valor. E aí, uma vez eu ouvi isso, eh, se você se tratar como pano de chão, todo mundo vai te tratar como pano de chão. Se você se tratar como toalha felpuda de rosto, todo mundo vai te tratar como toalha felpuda de rosto. Agora, se você se acha feia, se você se acha incapaz e vai só se alimentando disso, isso vai ficando mais forte. É que nem a Graça falou, tudo que eu estou falando hoje é por experiência própria. E estou virando a chave, já virei a chave, já virei o disco, não quero mais isso. Simplesmente de hoje em diante eu quero triunfar pela vida. Eu quero viver a vida, eu não quero mais passar pela vida. Porque sempre eu passei pela vida, deixando que a vida me conduzisse, não eu conduzir a vida. E nós não viemos aqui para deixar a vida nos conduzir, nós viemos para conduzir a vida. E aí tudo vai fazendo sentido. É o que a Graça sempre fala, em todos os momentos. Realmente a gente fazer. Era outra palavrinha que eu ia colocar e acabei fugindo aqui. Mas a linha de raciocínio é essa. Você fazer por você, ter sentido para você, tem que valer a pena para você, e não importa o outro, não importa o que o outro acha, não importa o que o outro faça, o que importa sou eu. E vamos que vamos. É que não falei, acho que você não ouviu, Graça, falando para a Mari, né? Que todo mundo fala, comer frutas, verdura e fazer caminhada, você emagrece. Aí você tem uma vida saudável, você tem não sei o que, não sei o que lá. Tá, beleza. Mas quantos de nós conseguimos colocar isso em prática? Sim. E os nossos Aí, condicionamentos? então, e aí todo mundo fala, se você ganha X, eu até dei esse exemplo. Eu estava falando para a Mari que viu uma moça fazer o cabelo aqui, né? E ela está estudando filosofia, psicologia, né? E aí eu falando para ela como é contraditória a sociedade que a gente vive e a religião que a gente pratica. Porque as pessoas não tratam diretamente a coisa para poder realmente focar naquilo. Porque todo mundo fala, dinheiro não traz felicidade, beleza. Mas sem dinheiro também ninguém é feliz. Ó, É, na verdade, assim, existe um porquê dessas falas, né? Essas sim, falas, elas geram crenças limitantes, né? sim, A nossa questão da gente atrasar a nossa evolução é exatamente por muitos condicionamentos, sim, né? sim. Muitas crenças limitantes. Então, isso faz com que a gente atrase a nossa evolução, né? Total. E, E em todos os infelizmente, aspectos. em todos. E, É, infelizmente, Márcia, as pessoas do nosso meio, elas colaboram com sim, essas crenças. Por sim, quê? sim. Porque lembra do neurônio espelho? Aham, Então, assim, ela vai reforçar a tua crença. Se você acredita que não nasceu para ser feliz, as pessoas... Primeiro começa de você, né? Imagina assim, ó, eu tenho a crença que eu não nasci para ser feliz, eu tenho a crença que eu não nasci para ter um bom casamento. Então, percebe as 5 pessoas com quem você mais convive. Todas uhum, elas vão ter essa crença, sabe? sim, Eu estou começando a me perguntar assim, eu tenho atraído algumas questões e eu tô olhando para mim, eu estou assustado, estou falando, gente, mas verdade, eu estou reverberando isso. Como eu posso limpar isso em mim? Sabe? Ao invés de julgar o sim, outro, eu falo assim, como eu posso limpar sim, isso em mim? sim, sim, sim. Foi o que eu falei para Sabe? ela. Aí o pessoal fala assim: se você ganhar um salário mínimo, você gasta só X e guarda X, tá? Beleza. Aí você ganha um salário mínimo, você já está devendo 3 salários mínimos. Aí fica faltando 2
para suprir as suas necessidades. Aí eu mostrando para ela essa realidade, né? E falando assim, no sentido de fazer um trabalho, tanto religioso como na sociedade, de mudar isso. Porque a gente só muda quando a gente muda a nossa postura de pensamentos. Se a gente não mudar a nossa postura, nada muda. Com certeza. E, Márcia, oi, e olha que interessante, né? Essa questão do dinheiro, da prosperidade, né? Disseram muito para a gente que dinheiro não traz felicidade, lá, lá, lá. Mas se a gente começar a analisar que tudo vem do espiritual para o físico, né? Espiritual, sim, emocional, físico. Então, para eu materializar prosperidade aqui, isso precisa vir daqui. E se eu não tiver bem, em harmonia, em conexão com aquilo que eu, como é que eu posso falar? Naquilo que eu digo que acredito, naquilo que eu estou ali naquele meio, como que eu vou materializar isso? Se eu sim, não tiver em total conexão ali, sabe? Como que eu vou materializar? Se, assim, demorou muito para mim entender que prosperidade é uma bênção divina. Porque eu ficava tentando, eu estudei muito sobre prosperidade e eu ficava buscando como assim que as pessoas ficam ricas. Eu gente, para falar a verdade, não entrava na minha cabeça que era possível. Olha para você ver. Não entrava na minha cabeça que uma pessoa que nasce pobre podia ficar rica. Eu tinha essa crença. Uma pessoa que nasce pobre, ela vai morrer pobre, porque ela não teve herança, porque ela não ganhou, sabe? Então, na minha cabeça, não era impossível. E aí, de tanto labutar e fazer iniciação, e fazer técnica, e ferramenta, e aprender coisas novas, e autoconhecimento, foi quando um belo dia eu estava num workshop, né? E, e o professor falou assim, que a abundância, a prosperidade, ela é dada para nós. Aí eu falei, caraca, porque só assim começou a fazer sentido para mim. Porque como que eu só ganho, um exemplo, imagine que eu ganho R$ 1.000 por mês, como que eu vou fazer fortuna com R$ 1.000? Só que você não para pensar que você hoje ganha R$ 1.000, mas se você agrega valor a esses R$ 1.000, você começa, tipo, nem que seja. Hoje, gente, existe a ação de R$ 10, de R$ 4. E se eu comprar uma ação de duas ações? Ah, sobrou R$ 10, ou eu guardei R$ 10, eu comprei duas ações. E todo mês eu comprar duas ações. Claro, eu não vou ficar rica do dia para a noite, mas isso a longo prazo. E outra coisa, à medida que eu vou ampliando meus conhecimentos, eu vou abrindo novas portas para o ganho financeiro. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem plataformas, por exemplo, se eu fizer um curso hoje e eu coloco lá na plataforma, qualquer pessoa que quiser se filiar a esse curso, divulgar esse curso, a pessoa e aquilo que for vendido, a pessoa ganha daquele curso. Não só curso, como livros. Existe, por exemplo, na Amazon, na Magazine Luiza, você pode se afiliar a um produto X e você vender como link. E aquele link seu, que as pessoas comprarem, você vai estar ganhando dinheiro. Você não precisa nem oferecer para as pessoas. A pessoa entrou lá, comprou no seu link, você já está ganhando. Então, assim, existem N maneiras de você fazer essa prosperidade entrar, mas a primeira delas é o sentimento de merecimento. A primeira delas. Se você sente que não é merecedora, não vai vir. E se vier, você dá um jeito de mandar embora. Se vier, você dá um jeito de mandar embora. Sabe? Então, assim, existe muita também, muita. Em termos de religião, né? Vamos trazer prosperidade versus religião, né? Já que a gente entrou nesse tema de prosperidade, e a gente ainda tem um tempinho, a prosperidade e a religião. Cada religião, ela vai falar uma coisa de uma forma diferente. Por exemplo, para a Igreja Católica, por muito tempo foi dito, né? E as pessoas começaram a acreditar. Porque, assim, uma coisa dita várias vezes se torna uma verdade, né?
Então, assim, nós sabemos que a Igreja Católica é muito rica, muito, muito, muito rica, dona de muitas terras. Se a gente for olhar a história de Roma, a história do Vaticano, né, como que chegou aqueles palacetes, aquelas coisas luxuosas, a gente sabe que foi através de guerra. Foram muitas guerras, foram muitas vidas, foram muito sangue derramado para hoje Roma e o Vaticano ser o império que é, sabe? Só que assim, ó, foram dito para nós que para herdar o reino dos céus, você tem que. Eles, assim, claro, as pessoas usam aquilo naquele contexto para fazer sentido naquela situação ali. Por exemplo, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Não, é mais fácil você entrar, passar por uma linha, né? Coloca toda uma parábola lá do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ou seja, você tem que ser pobre, você tem que nascer, viver pobre e ainda morrer pobre para poder você ir para o reino dos céus. Então, percebe? Então, isso vai sendo retroalimentado, essa questão do sistema capitalista. O sistema é capitalista, mas ninguém ensina a ganhar dinheiro. Por quê? Para te manter escravo, para te manter aprisionado, para não fazer sentido para você. E de tantas crenças, tantas crenças, tantas crenças, aquilo não faz sentido para você. É igual, como eu acabei de dizer para vocês, na minha cabeça não entrava que alguém que nasce numa família pobre pudesse ficar rica. Não entrava. Então, como que essa riqueza, essa prosperidade ia chegar para mim com a cabeça daquela? E aí, olha que interessante também, né? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a questão do ganhar mais. O ganhar mais, ele é super, é top, é maravilhoso. Mas se eu não consigo administrar o que eu ganho hoje, eu não vou saber administrar os maiores ganhos. Não vou. Porque não está na quantidade, não está no externo, não está no dinheiro, está em mim, está na minha mentalidade, está nas minhas emoções. Enquanto eu colocar o dinheiro como um protetor, um resolvedor de conflitos, um salvador, a gente coloca o dinheiro como salvador da pátria. Se eu tivesse dinheiro, minha vida seria diferente. Então, o rico não era para sofrer. Percebe que não faz sentido? Não faz sentido nenhum isso. Se eu tivesse dinheiro, eu não estava passando por isso. E por que as pessoas ricas sofrem e morrem, gente? Não é sobre isso. Não é essa a linha de raciocínio. Isso não é expansão da consciência. Isso é você repetir, igual papagaio, o que a sociedade repete. Percebe? Então, a mesma coisa, o mesmo questionamento que hoje a gente faz com relação a dinheiro, com relação à prosperidade, a gente também deve se questionar junto à espiritualidade. Lembra dos slidezinhos? Quando eu estou conectada com a espiritualidade, eu emano as minhas questões, eu elevo e volto as respostas para mim. Então, a resposta está sempre na espiritualidade, para a riqueza, para a prosperidade, para bons relacionamentos. Não tem outro caminho. Não tem. Se é a dimensão abaixo, agora eu vou perguntar se vocês concordam comigo. A dimensão espiritual, ela está acima dessa dimensão que nós vivemos. A gente vive numa terceira dimensão. Então, imagine que a dimensão espiritual, ela está lá na sétima dimensão, né? Então, percebe que quem está em cima tem poder sobre os que estão embaixo? Então, as hierarquias espirituais, elas começam daqui, ó, até chegar no plano físico. Então, se a dimensão espiritual está aqui e vem daqui, então eu preciso me despir de todas aquelas crenças e me elevar para chegar aqui. Como é se elevar para chegar aqui, Graça? É eu meditar e visualizar. É eu meditar e se sentir merecedora. É eu fechar os meus olhos e sentir, me imaginar vivendo já da maneira como eu gostaria, da maneira que faz sentido para mim. Percebe? É você trazer do não. A Bíblia fala sobre isso. É você trazer do não material para o material. Então, o budismo também fala disso. Fala que tudo existe e não existe. Então, ao mesmo tempo que essa realidade agora existe para nós, uma outra realidade pode começar a existir. Depende de quem?
da minha abertura, da minha permissão, da minha expansão. Então, eu me abro, eu me dispo de todas aquelas crenças negativas, né? E aí eu elevo. Como é se despir das crenças negativas? Ai, eu não tomo banho de ervas. Ai, eu não faço isso. Ai, eu não faço aquilo. Isso é se despir de crenças limitantes? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Para a prosperidade, para a vida fazer sentido para mim, eu faço qualquer coisa. Aí eu não tomo banho porque. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, é esse despir dessas crenças limitantes. Eu faço qualquer coisa assim, gente, no sentido de abrir caminhos, de expandir a minha mente, sabe? Não no sentido de fazer qualquer coisa, né? Claro, que eu quero o dinheiro que venha para a minha vida com a frequência de evolução, né? Não é uma. Porque, percebe, um dinheiro que vem de golpe, eu dou golpe nas pessoas para prosperar e lá. Esse dinheiro ele vai vir com uma frequência negativa para a minha vida. Vai. De onde ele veio? Ele vai vir? Vai. E ele vai vir com essa frequência. E aí, talvez, muitas vezes você nem aguenta a frequência daquele dinheiro e você manda ele embora. Sua vida não aguenta. A sua energia não aguenta, sabe? Então, assim, é se despir dessas crenças, de tudo que nos impede de alcançar, né? Esse desejo, essa vontade. E também esse merecimento, porque é um merecimento, né? Peça e receberás. Outra coisa muito importante, que a gente se fecha. Por muito tempo na minha vida, eu fiquei muito tempo na minha vida, eu não sabia pedir. Eu não sabia pedir, nem para Deus, nem para o universo, nem para Buda, nem para Jesus, nem para ninguém. Eu não sabia pedir. E isso é uma falha muito grande nossa, porque a gente se coloca numa posição de grande e a gente se torna muito arrogante, porque a gente acha que não precisa pedir. A gente precisa pedir sim, gente. A gente precisa aprender a pedir. Por quê? A própria Bíblia diz: peça e receberás. E ela diz também assim, ó: se buscares primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você busca primeiro na espiritualidade, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você faz as pazes com a sua espiritualidade, com a espiritualidade que faz sentido para você, se é anjo, se é Buda, se é Maria de Nazaré, não importa, se é o comando Astar, se é os pleiadianos, os arcturianos, tu tem que fazer parte de um lugar, estar inserida em algo que faz sentido, mas é um sentido 100%, não pode ter dúvida, porque tanto dentro da física quântica, mecânica quântica, consciência, tudo, não pode ter dúvida. Então, aquilo vai acontecer quando eu tenho 100% de certeza. Eu tenho 100%, eu não olho para trás. Eu sei que vai acontecer. Eu tenho, sabe, é uma coisa de dentro de você. Você sabe que vai acontecer. Você sabe que você. A gente não sabe como sabe, mas a gente sabe. A gente sabe quando está no caminho certo. A gente sabe quando está amparado pela espiritualidade, quando a gente está protegido, quando tem seres, né, elementais abrindo seus caminhos. Tudo na sua vida dá certo. Sabe? Até o que era para dar errado começa a dar certo. A inveja você transforma em facilidade, alegria e glória. Você manipula, sabe? Então, manipula, a gente aprendeu também que manipular é uma coisa negativa, mas manipular é o ato de transmutar. Então, se fulano tem raiva de mim, eu emano para ele amor. Aí amor quebra qualquer coisa. Se fulano está na escassez e quer me ver na escassez também, eu emano amor para ele. Porque aí, então, aquilo que vem para mim, percebe que o amor é uma vibração, um magnetismo que afasta de você toda e qualquer energia que não seja para o bem maior. É isso que acontece, sabe? Então, mas para isso eu preciso de quê? Ter autoconhecimento, saber o que eu estou fazendo, quantas coisas. E olha só, gente, a gente aprende a fazer fazendo. Quando eu comecei, eu não sei se a Márcia lembra, quando eu comecei a fazer meditações, né? Eu já era terapeuta, né? Tinha alguns cursos ali, tinha algum conhecimento, e eu comecei a fazer meditações guiadas. E eu nunca tinha feito meditação guiada, nunca. Mas eu me coloquei, veio para mim a intuição, né? A ideia
de criar um grupo e fazer meditação guiada. E o primeiro grupo foi gratuito e tal, eu acho que era 21 dias, não sei, uma coisa assim. Depois eu criei o segundo grupo, pago, sabe? E ali eu nunca tinha feito meditação. E hoje eu tenho um canal, né, um canal desses de áudio, acho que é no Spotify, não sei, que tem mais de 100 meditações gravadas. E hoje eu escuto as minhas meditações, eu faço as minhas meditações e eu me emociono com elas. Porque, cara, de onde eu tirei aquilo? De onde eu tirei? E eu sei que não fui eu que tirei. Eu sei que aquelas meditações, elas foram guiadas não por mim, mas porque eu estava em permissão com a espiritualidade. Existe uma egrégora de luz ali, ó, soprando no meu ouvido e eu falando, eu fazendo, porque assim, caraca, assim, não porque seja o meu trabalho, mas não tem como não apreciar. Então, assim, hoje eu aprecio o que eu faço, hoje eu aprecio as pessoas que estão comigo, sabe? Então, nós estamos em 3 aqui. Tinha que ser nós 3, era para ser nós 3. Nós estamos com a cabeça aberta para tudo isso que foi tratado aqui. Possivelmente outras pessoas ainda não estão, mas em algum momento elas vão se abrir. Percebe? Tá fazendo sentido aí, gente? Eu fugi muito aí escorreguei na maionese aí. Não, não, tá fazendo sentido sim. É isso mesmo. Então tem que vir de cima para baixo. Tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida tem que vir de cima para baixo. Mas nós temos que estar o quê? Alinhadas. Ó, enquanto isso, eu estou fazendo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu estou rastreando aqui um decreto para a gente fazer. Saiu para a gente aqui, nossa, uau, saiu um decreto poderoso aqui, da Monja Conin. Tem um decreto aqui bem bonitinho, Márcia, que fala assim: salve, quer ver? Salve a Bodhisattva, que a Conin era uma Bodhisattva, né? E aí ela ascensionou, ela fez práticas, né, religiosas, cultas, né? Ah, E aí ela ascensionou hoje, salve Bodhisattva. Olha que bonitinho. Salve Bodhisattva. Então, esses decretos, a gente vai fazer agora. Saiu o decreto 90. Viu, ó. viu, Graça? Vamos fazer o, de- Ah, vamos fazer o decreto e depois eu acho que nós precisamos encerrar aqui, tá? Focando o raio. tá. Não, certinho. Vamos fazer o raio. Vamos fazer o decreto. Eu vou perguntar só quantas vezes. É assim, gente. Sim. Esse livro, ele são um livro de decretos, né? Então a gente escolhe o decreto para o nosso momento e a gente pergunta ou para o pêndulo ou no nosso corpo. A gente pode repetir o decreto 9, 27, 54 ou 108 vezes. É para a gente repetir 9 vezes. 9 vezes, tá? Nós vamos repetir 9 vezes a frase. Eu achei bem profunda. Salve, salve, pois seu poder rompe nossas cadeias. Salve, pois. Que a gente está decretando para a Monja Conin, tá? Salve, pois o seu poder rompe cadeias. Gravar aí? Salve, pois o seu poder rompe nossas cadeias. Então, bora começar. Primeiro, vamos fechar os nossos olhinhos. Nós vamos repetir 9 vezes, tá? Com entonação na voz, com sentimento, com intenção. O decreto, ele precisa ser com intenção. E isso é uma frase, assim, muito poderosa, né? Um decreto que é realmente para romper nossas cadeias, cadeias mentais, espirituais, emocionais. Então, vamos lá, vamos puxar o ar pelo nariz, solta pela boca, coloca as palmas das mãos para cima. Nossa, antes de começar, já começa o refluxo. Mais uma vez, puxa o ar. Não sei se vocês já viram a imagem da Conin. Se vocês não viram, só imagina. Traz a energia da monja Conin. A monja Conin é uma monja de compaixão. Ela trabalha para compaixão e para transmutação
de toda e qualquer energia. Então, nós vamos imaginar que nós estamos diante dela, da monja Konin. E a gente vai começar a dizer agora. Uau! Salve, pois seu poder rompe nossas cadeias. 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 Respira e solta. E tem umas cadeias mesmo, hein? Nossa, vocês não estão imaginando quanto refluxo está vindo para mim. E agora vocês imaginam saindo de Konin uma luz branca, iluminando todo o nosso ser. Assim seja, assim é, assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Uau! Quando quiserem, podem abrir os olhinhos de vocês. Eu agradeço por esse encontro, por essa noite. Eu agradeço a toda a Fraternidade Branca, a toda a egrégora de luz que nos guiou para esse encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Que lindo, gratidão. Muito top. Minha luz aqui fica só me iluminando, tá vendo? Ó. Verdade. Ai, É o que a gente precisa, interessante. luz. Então, eu vim trazer a luz para nós, para mim e para nós. Sim, senhora. Essa noite eu tive um sonho bem interessante. Eu sonhei que a moça tinha o meu trabalho pelo meio, negócio de casas, né? Aí meio que confundia com a cidade que eu morava lá na Bahia. E aí o interessante é, tipo assim, toda aquela enrolado, mas a mensagem que ficava era a seguinte, que tinha duas casas, aí uma pessoa estava numa casa, é como se o Marcos Afonso precisasse ir para uma casa, a casa era dele, só que essa casa estava alugada, e a pessoa que estava nessa casa meio que sensibilizava com a situação dele, que precisava voltar para essa casa, e essa pessoa precisava sair da casa. Só que essa casa estava alugada, era dele, mas porém estava alugada, era como se fosse propriedade da imobiliária. Só que essa pessoa que tinha alugado a casa dele, ela tinha tipo um contrato com a imobiliária, que a imobiliária podia dar outra casa para ela. E, tipo assim, era como se fosse a minha casa, mas eu escolho onde eu quero morar. E aí, tipo assim, eu só, tipo assim, no padrão, mais ou menos, que eu quero, aí eu podia só escolher. Tipo assim, não, eu quero tal casa, tal bairro, não sei o quê. Não era aquela coisa fixa, tipo assim, eu aluguei essa, eu tenho que ficar nessa. Eu poderia escolher. Eu achei um sonho, assim, muito intrigante e faz todo sentido com o nosso finalzinho aqui agora. Tipo assim, se você for pegar um apanhado, né? E aí quando você falou assim que salve, como é que é? Salve, O seu poder rompe nossas cadeias. entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mística. Vocês sentiram, mas veio muito refluxo para mim. O quanto que nós ainda estamos nos sentindo aprisionadas. E vocês Sim, sim. podem fazer todos os dias. Eu vou até mandar no grupo lá. Ô, Manda, Mari, manda no grupo para nós o decreto. e eu vou perguntar no pêndulo quantos dias, que a gente pode fazer 9 dias, 27 dias, ele fala também. Outra coisa, como eu saí como anfitriã lá do notebook, não chegou para você ninguém tentando entrar, não, né? Porque eu pensei, meu Deus, e agora? Não, não entrou ninguém aqui. Sim, porque eu saí do notebook e vim para aqui para o celular, né? Não, mas tranquilo, a gente gravou. Tu sabe que eu não. Mas quando a pessoa pede para entrar, a gente percebe que quando você pediu para entrar, tanto eu Né? percebi como a Mari. Aham. Perfeito. Pode falar, Mari.
Eu vou deixar gravado aqui no computador uma hora que o Cris vem, tá? Ou uma hora nós fizemos ali um vídeo, uma videochamada e a gente vai mexendo. Sim, a gente desenrola, porque nós somos dessas. Sim, com certeza. Então, Márcia, olha para você ver que interessante, né? Casas, uma indisponível, outra precisando disponibilizar. A casa fala muito de proteção espiritual, né? E agora, e essa live de hoje, né? Então, assim, você podendo escolher, sabe? Você pode escolher onde você quer morar, né? O sonho falou muito isso, né? Então, você A falou, mensagem era essa. Não era para mim, era para terceiro, mas eu estava, tipo assim, assistindo esse impasse deles, essa coisa toda. Bem ô interessante. Mário, a Luísa perguntava para você dos sonhos? Sim, só que eu não lembro do meu sonho. Não, nossa, menina, eu amei. Eu falei para a Luísa, eu falei para ela assim, eu preciso fazer sessão com você toda semana, porque eu sonho demais. E ela me ajudava muito a decifrar meus sonhos, sabe? Então, assim, olha para vocês verem. Se deixar, a gente conversa até meia-noite, mas nós já vamos encerrar. Vou falar só isso. Na, Caso do temporal aqui que tá, eu não quero perder a gravação. não, verdade, verdade, a gravação, senão você não consegue fechar. Quando eu estava fazendo o chakra do tempo, né, as 3 semanas, eu sonhava muito. A primeira semana, eu sonhava muito que eu estava atrasada. Depois eu conto para vocês. Eu sonhava muito que eu estava atrasada. Depois, eu sonhava muito que eu estava amamentando o neném e o neném não queria o leite, rejeitava o leite. O neném queria outra coisa. E eu fiz uma coisa maravilhosa com aquela menina, que foi exatamente romper uma cadeia. Só com os sonhos, só com o que eu sonhava, ela me ajudava a identificar e eu consegui romper uma cadeia. E vocês, pasmem, com que a cadeia? Exatamente com a religião, exatamente com a filosofia budista. Ainda existia uma cadeia dentro de mim, tipo assim, um sentimento negativo, tipo assim, ó, eu doei demais a minha vida, eu doei demais o meu tempo, porque assim, a religião também é um casamento. E eu ainda fiquei, mesmo que inconsciente, mesmo sentindo gratidão, inconscientemente eu sentia que eu tinha atrasado o meu processo. Mas, na verdade, fazendo as pazes com isso, eu me abri para o novo, sabe? E eu acredito que por isso também é o motivo dessa live e por isso também que vocês estão aqui hoje. Nada é por acaso, né? Beijo grande, gratidão, e a gente vai conversando mais, tá bom? Então tá, Linda noite para você. Muita luz, vocês também. Muito obrigado. Mário, muito obrigada. Graça, muito obrigada. gratidão. Gratidão. Foi muito bom. Mais. Dá mais Amei. Muito, muito, muito. Tchau, tchau. vou encerrar então. Tchau. Tchau. Tchau.